Fala aí pessoal, tudo bem? Michel Mickey falando aqui, sejam bem-vindos à minha sala. E hoje eu vim fazer um vídeo, na verdade para responder a pergunta, né, uma pergunta frequente que sempre me perguntam, que é o que eu devo testar antes de trocar uma placa. E já aproveitando que eu recebi aqui, né, recebi duas plaquinhas aqui, principais de condensadora Fujitsu, inverter multi-split. Essas daqui é de uma AOBG 36LBTA4, tá? É uma quadra split. E o que aconteceu? O técnico, ele identificou o problema na placa principal e pediu a substituição para o cliente, ou seja, o cliente foi, comprou, fez a encomenda da placa e foi colocado, né, uma placa nova para funcionar. Essa daqui é a antiga, que vieram as duas para mim, tá? E essa daqui seria a nova. Tá até a etiquetinha aqui da Fujitsu. Quando a gente compra qualquer placa fora de garantia, ou seja, de peça de reposição, placa eletrônica, aí vem um selinho da Fujitsu, ou seja, aí a gente já identifica que já foi substituído. O técnico, ele não fez talvez os testes, tanto que a máquina voltou a dar problema depois que ele substituiu a placa eletrônica. Depois de um tempo, voltou a queimar a placa. O técnico falou: bom, essa máquina tem 3 placas na condensadora, vou substituir as outras, que deve ter sido as outras. E substituir, continua a mesma coisa. Essa máquina está dando erro de comunicação. Por quê? Porque queimou, morreu essa placa aqui, então lógico, não se tem comunicação serial entre condensadora e as evaporadoras, isso em todas. Só que o problema principal não era a placa eletrônica. Toda vez que for dar um orçamento, ou antes de substituir uma placa dessa, de repente o seu cliente já teve um outro diagnóstico, outro técnico já falou qual que era, o seu cliente foi e comprou a placa. Sem problema. A gente tá aqui para isso, né? O cliente chamou, a gente vai e faz. Só que é complicado, né? Porque a gente vai colocar a plaquinha de novo. Aí fica um negócio chato. Eu já escutei várias vezes pessoas falando que não precisava testar, era só substituir a placa. A gente não cai nessa, não. Por favor, não faça essa besteira. Porque isso aqui é caro, tá? O equipamento é um equipamento caro, um equipamento que passa dos seus 12, 13 mil reais fácil. Dependendo da configuração, chega a 15 mil. É muito dinheiro no equipamento para a gente ficar brincando. Se você não tem tempo de sentar na frente da máquina, testar bobina de expansão eletrônica uma por uma, testar sensor um por um, fazer teste de motoventilador, ver como está o estado. Se você não tem tempo para isso, nem bota a mão. Nem bota a mão, porque vai dar ruim. E dá. Isso aqui é um caso muito comum que acontece. E depois disso que acontece as coisas, o inverter não presta, o inverter é ruim, e às vezes é a questão de falta de teste, é o diagnóstico. O diagnóstico é mais importante do que condenar a placa. Hoje no equipamento inverter a gente vê muito: deu problema, tá piscando a placa. Calma, a gente tem que diagnosticar, isso é o mais importante, tá? de tudo. Antes mesmo de querer mexer com placa, é diagnóstico. Vamos lá. Eu vou pegar até uma outra câmera aqui para filmar junto aqui, porque essa daqui eu consigo chegar mais próximo, né, do problema aqui, tá? O que acontece? Eu vou filmar, vou botar para filmar aqui, tá? Vou mostrar para vocês aonde é o problema. Pela placa eu consigo descobrir, nesse caso aqui, onde que está o problema lá na máquina. Bom, aqui está a placa, né? Vamos chegar pertinho aqui.
Aí, ó. Aqui, tá? Nós temos um componente todo torrado aqui, né? Chamuscado, ó. Vocês podem ver. Ou seja, esse driver aqui e esse daqui do lado é que pela câmera não dá para ver bem, mas ele tem uma mancha aqui em cima, superaquecimento também. Ou seja, esses drivers aqui, eles é o que fazem o controle da válvula de expansão eletrônica, da válvula de expansão eletrônica, né, da bobina. É que nesse caso a bobina A, ela é plugada diretamente na placa e as outras bobinas, elas vêm desses cabos aqui. Então, nós temos vários drivers de controle, né, de bobina de expansão eletrônica. Então, com essas coisas que acontecem aqui, tá, a gente sabe que a bobina da válvula de expansão eletrônica do equipamento está ruim, né? Então, ou seja, ela é a causadora da queima da placa. Eu já escutei o pessoal falar: mas quando tem problema na bobina de expansão eletrônica, a placa ela desarma, entra em reset. Não é bem assim não, tá? Porque a placa, assim, ela tem um monitor de corrente da linha de baixa que ela pode fazer o reset, sendo na linha de 15 volts. Não tem um monitor para cada tensão que é gerada aqui na placa eletrônica. Ou seja, a bobina de expansão eletrônica é utilizada na linha de 12. Então, se está em curto, vai cozinhar, vai estourar, vai acontecer o que aconteceu aqui, né? Com o driver da válvula de expansão eletrônica. E aí, será que dá para arrumar? Existe um grande problema aqui. Por quê? Essas placas da série G, elas vêm com esses componentes aqui. Na verdade, isso daqui é vamos dizer, é um LN 2003, só que ele é de um tamanho um pouco diferente, né? Mas ele é mais frágil do que os antigos da série A, que usavam um Toshiba, que era muito bom, né? Só que ele era um componente bem maior, seria quase desse tamanho assim, né? Grande. Então o que acontece? Pode ser que venha a danificar o próprio microcontrolador e danifica, acontece. Não são em todos os casos, mas acontece, tá? Então, em alguns casos não tem como a gente fazer o reparo, justamente porque teria que ter um outro micro para substituir. E nesse caso aqui, infelizmente não tenho, tá? É de uma máquina que é muito difícil aparecer aqui, que ela tem até esse módulo, né? Que essa daqui ela usa já o módulo Mitsubishi pequeno, sendo série G. Vou ser bem sincero, na verdade é a primeira vez que eu vejo, né, uma unidade de 36 aqui na oficina. Normalmente a gente vê unidade de 30.000, que é um pouco diferente, né? Ela utiliza um módulo Fairchild, não na série G, tá? Porque série A usa Mitsubishi, só que é um Mitsubishi grandão, um módulo parrudão. Por sinal, era muito bom aquilo lá. E é isso. Vai fazer uma análise, um diagnóstico, por favor, com calma, respira fundo, faça a medição, acompanhe o manual de serviço da Fujitsu, tá? Se encontra aí pela internet ou como testar. Quando puder, faça os cursos da Fujitsu. A própria Fujitsu, há um tempinho atrás, ela estava dando esses cursos online, né, por webinar, se eu não me engano, e eles disponibilizavam aí nesses cursos o próprio manual para você fazer os testes dos componentes deles. Então sempre fica ligado, entra nas redes sociais do próprio fabricante, da Fujitsu, para ficar atento aí quando tem um curso, se vai ser online, presencial, tá? Sempre veja o que o manual pede para não errar, porque isso daqui tá um prejuízo aí na faixa de R$ 1.500, ou seja, vai ter que substituir por mais uma placa, porque essa aqui não vai ter reparo.
A própria placa antiga queimou pelo mesmo motivo, apesar dela estar com pontos de corrosão já, porque essa daqui fica na frente da praia, não sei se dá para ver, já tem alguns pontos de corrosão, mas se pelo menos o processador dela tivesse bom, eu até faria um transplante aqui, eu colocaria na outra placa, arrumaria para botar para funcionar, para o técnico ter menos gasto, que isso aqui vai sair do bolso dele, né? Mas aqui não tem jeito não, vai ter que substituir a placa e substituir as bobinas, tá? Nesse caso aqui, se ele fizer o teste lá da válvula de expansão eletrônica das bobinas, ele vai ver que vai ter 2 ou 3 em curto lá, porque pelo que aparenta aqui nos próprios drives, tá? Vai ter curto sim. Então, fica aqui mais um vídeo para os técnicos. Esse aviso, tá? Se não dá para fazer, se não está com tempo no momento ou não está com a cabeça legal, com paciência para fazer, cara, não faça, não coloque a mão, deixa para um outro dia, conversa com o teu cliente ou então deixa para uma outra pessoa que já tem experiência com o equipamento para fazer isso, porque o prejuízo é grande, tá? O prejuízo nesse caso aqui vai ser um bom prejuízo. Beleza? Fica aqui mais uma dica do canal Geração Inverter para vocês, amigos aí técnicos, manutencionistas aí da área da climatização. Cuidado na hora de pegar uma maquininha dessa e somente trocar a placa sem testar as peças, tá? Vamos dizer assim, os acessórios que entram ali na placa. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.